Olá, seja muito bem-vindo ao Ninecast, o podcast da Nine. Eu sou a Rayana. E eu sou o Marcelo. Sejam muito bem-vindos ao Ninecast. Curta, comente, compartilhe, mostre isso para uma pessoa que quer fazer a Nine ou uma pessoa que já fez a Nine. Ative o sininho para não perder nenhum episódio. Isso aí. Pessoal, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, né? O tema desse episódio hoje é como a igreja pode, então, ser instrumento poderoso para influenciar todas as áreas da sociedade. Lembrando que a gente está fazendo toda uma série sobre o que é a Nine. Se você ainda não viu os vídeos, a gente vai deixar aqui em algum lugar aparecendo para você ver todos os episódios. A gente já passou pelo pilar de conhecendo sua identidade, passamos pelo treinar suas habilidades e agora a gente está falando um pouco mais sobre o terceiro pilar, que é inspirando o seu mundo, tá? Então, como a gente vai falar sobre como a igreja, qual que é o papel da igreja ali nas áreas de influência, né, da sociedade, nós trouxemos um convidado super especial, né? Lucas Suplano, seja muito bem-vindo. Obrigado, É uma honra Marcelo. ter você aqui com a gente. A honra é minha. Obrigado pelo convite. Sempre Amém. muito bom estar com vocês aqui, conversando com vocês. Normalmente nós estamos nos bastidores conversando, mas é muito bom estar com vocês aqui, né? Gratidão pelo convite. Amém. Isso aí. Se apresente, Lucas. A gente quer saber quem é o Lucas Suplano, o que você faz, o que você fez e qual que é a tua área aqui. O Lucas Suplano, para quem não sabe, ele é o pastor de jovens aqui da Comunhão Cristã Aba. Então, o Lucas, ele tem muita coisa aqui para falar pra gente hoje. Amém. Então, sou o Lucas Suplano. Já apresentou, já. Tenho 33 anos, né? Sou casado, graças a Deus, casado com a Cassie. Tenho 2 filhos, a Bela, de 3 anos, faz 3 anos agora, e o Luke, de 1 ano e meio. Eu sou formado, né, em engenharia de produção, então minha formação acadêmica, eu sou engenheiro, e aí fiz teologia pela FATEM. Tive o privilégio, né, tive o privilégio de nascer numa família evangélica, né, num lar cristão, vamos colocar assim. Então, meus pais pastores, e aí eu tive, né, esse cuidado de Deus de poder nascer numa família cristã. Então, desde, né, dos primeiros dias de vida, né, fui ensinado, né, ali no caminho do Senhor. Ensine a criança no caminho que deve andar. E fui desde pequeno, então, ensinado ali, né. Eu nasci em 93, em 2000, no ano de 2000, os meus pais receberam um convite, na igreja que nós fazíamos parte ali na época. Existia uma convenção, e aí dentro dessa convenção existiam igrejas das capitais, né, das grandes cidades, e também existia algo chamado campos missionários. E aí meus pais receberam um convite de assumir, né, um campo missionário. E eles oraram e tal, entenderam que era de Deus isso. E aí em 2000 nós fomos para Mangueirinha, interior do Paraná, perto de Palmas, Pato Branco, Covó, Coronel Vivida, bem naquela região ali. E aí nós ficamos lá de 2000 a 2007, 7 anos lá. Aí uma igreja na cidade de Mangueirinha, e existia 2 aldeias indígenas, e aí então tinha uma igreja em cada aldeia. Então nos fins de semana nós estávamos trabalhando lá também junto com os índios, fazendo um trabalho junto com os índios, tempo bem legal, bem especial. E aí em 2007 nós retornamos aqui para Curitiba, e cheguei na Comunhão Cristã Aba em 2017. Eu já conhecia o meu Cristã Aba, né? A minha irmã fazia parte da igreja, cantava no coral e tal. E a gente ouvia o Pastor Pio pela rádio, né? Então meu pai ouvia muito o Pio pela rádio e tal. Então a gente gostava muito de acompanhar aqui os cultos, as mensagens. E aí, creio, né, tenho no meu coração que Deus vai nos conduzindo, né, em cada momento da nossa vida, em cada fase da nossa vida. Então, tudo que eu estou vivendo hoje, Deus foi preparando lá atrás, né? E creio eu, né, em 2017, quando eu chego aqui na Comunhão Cristã Aba em um espetáculo de Páscoa, de Natal, alguma coisa assim, eu olhei e falei assim, cara, que interessante esse lugar, gostei desse lugar, né? E aí comecei a namorar a Comunhão Cristã Aba e tal. E chegou um dia que eu tive uma confirmação. Falei assim, cara, a Comunhão Cristã Aba é o lugar para eu estar. Né? E por que isso, né? Da onde que vem isso? A gente sempre fala o seguinte, por que eu faço parte da igreja que eu estou? Né? Você que está assistindo, né? Por que você faz parte da igreja que você está frequentando hoje? Por que você é membro dessa igreja? Né? Qual que é a razão? Por que nós somos membros da Comunhão Cristã Aba? Né? Tem que ter uma razão. Qual é a razão?
né? E algumas respostas no começo da nossa vida pode ser, eu gostei do louvor, eu gostei da mensagem, eu gostava do Pastor Pio, eu gostava da luz, da iluminação, do teatro, não sei. Alguma coisa te chamou atenção no primeiro momento. Só que isso não pode prevalecer ao longo dos anos. Porque se em algum momento não tiver o som, eu saio da igreja. Se um momento o Pastor Pio não estiver, né? O Pastor Pio, nesses últimos meses, tem ido pregar em várias outras igrejas. Então, se o Pastor Pio não está aqui nesse fim de semana, eu não vou para a igreja, eu não frequento como eu cristava mais. Qual é a razão? O que me faz permanecer nessa igreja? E essa resposta a gente precisa ter. Né? E a resposta para essa pergunta eu faço parte da Comunhão Cristã Aba, porque a Comunhão Cristã Aba é uma igreja que potencializa, que me inspira, que me ensina, que me impulsiona a viver o chamado de Deus para minha vida. Essa é a resposta de a gente frequentar uma igreja. Né? A igreja, a Comunhão Cristã Aba, é aquela que me impulsiona a viver aquilo que Deus depositou na minha vida. Em 2017, então, eu vim para a Comunhão Cristã Aba. Daí eu comecei a vir nos cultos e tal, fiz integração. A integração demorou ali uns 5 meses, mais ou menos. Eu vinha, às vezes não conseguia vir na outra semana e ficava naquela, né? Até que terminei a integração, entrei no grupo familiar, fiz o History Makers e as coisas começaram a acontecer. E aí, 2 anos atrás, tivemos aqui o convite do ministério, né? Tivemos aquela transição com o pastor Romo, e aí entramos, então, no ministério como pastores, e hoje estamos aí no Ministério de Jovens. Então, resumidamente, um pouquinho, né, de como foi. Que bênção. E falando também da Nine, você está envolvido desde o primeiro ano. Exato. Já estamos aí no 5º ano, né? Quase partindo já para a 6ª turma da Nine, né? Eu lembro até hoje. Nós estávamos no CRA, né, na parte de cima ali da igreja, na churrasqueira, e o Rômulo havia feito uma reunião. Estava eu, o Rômulo e mais umas 3 pessoas ali, e o Rômulo compartilhou aquela ideia. Então a gente está vivendo algumas coisas aqui. Eu lembro do Rômulo falando, é assim que eu vejo, é assim que eu imagino, é assim onde nós chegaremos, é isso aqui, online é isso. E durante esses 5 anos a gente vê as coisas acontecendo, a evolução, o crescimento, não só da escola, mas também dos alunos, né? Porque o reflexo da escola você vê no aluno, e o reflexo do aluno você vê na escola, né? Não tem como você separar um aluno da escola, as duas coisas andam juntos, né? Então vai caminhando de mãos dadas, você vê esse crescimento, essa evolução, né? Então, por exemplo, vocês, né? Vivendo algo aqui que, meu Deus, né, Rai? Tipo, impressionante, né, cara? Impressionante esse cuidado de Deus, essa mão de Deus, né? Sim. Então, pra nós é uma alegria, né? Tá desde o início participando, somando nesse projeto. Então, pra nós é uma alegria. Amém. Justamente esse é o nosso assunto de hoje. Você falou muito sobre igreja. Vamos começar aqui a fundamentar a nossa conversa, né? O que é igreja? Como surgiu a igreja? Quando surgiu? De onde surgiu? Legal. Qual foi o início da igreja? Pra gente poder ter uma base aqui da nossa conversa. Top, é um assuntaço. Top. Eu tenho estudado, tô montando um esboço de uma mensagem e eu quero trazer sobre isso para os jovens, sobre igreja, a noiva de Cristo. O que significa isso? Porque ao mesmo tempo que a igreja é a noiva de Cristo, então a gente vê algo delicado, né? A gente vê algo belo, a noiva adornada, né? Todas essas características, mas a noiva também é a igreja vitoriosa, triunfante, onde as portas do inferno não prevalecem contra ela. Amém. Então a igreja não é uma donzela em apuros, né? A igreja não é uma noiva frágil, não. Ela é adornada, bela, mas poderosa, triunfante, né? Isso é a igreja. Então, às vezes a gente pode olhar e pensar, a igreja é a noiva. Às vezes você olha a noiva, imagina, né? Você traz, né, na tua memória uma noiva, foi o último casamento que você foi, qual foi a última noiva que você teve contato? A noiva mexendo na unha, né, arrumando o cabelinho, falando toda delicadinha, não sei o quê. Isso é uma característica da igreja? Sim, mas a igreja também ela é poderosa, né, triunfante, ela avança. Então isso é igreja, né, cara? E eu gosto muito disso, né, porque a gente entende assim, né, imagina a igreja. Na igreja, eu falo o corpo de Cristo, né? Não estou falando uma denominação, uma placa, né? Mas a igreja, o corpo de Cristo. No meio da sociedade, reinando
no meio dessa sociedade. Então imagina a igreja inserida nas demais áreas de influência, você comentou, né? 7 áreas de influência. Então imagina a igreja inserida nessas áreas de influência e derramando, depositando, dando, da mesma forma como Deus derramou o seu amor em nossos corações. Agora imagina a igreja nas 7 áreas de influência derramando esse amor aonde as pessoas estão. Né? Seja lá no trabalho, seja na faculdade, seja no hospital, seja eu como enfermeira, seja eu como advogado. Cara, você derramar esse amor no coração das pessoas. Né? Isso é impressionante. Isso é igreja. Né? Então a gente não quer dominar. Não. Nós estamos avançando. A igreja está avançando. E o avançar da igreja é sempre em amor. É poderosa, sim, mas em amor. Não é em egoísmo, nem em dominar pessoas, não. É poderosa e avança em amor. Né? Então isso é igreja, né? Isso acontece desde lá dos discípulos, né? Tem um filme do apóstolo Paulo, eu acho o filme assim, fantástico, uma das cenas que os discípulos de Jesus ali, né, os seguidores de Jesus, depois que Jesus já, né, depois da ascensão de Jesus, e Paulo preso, aquela coisa toda e tal, e os discípulos ali então, se reuniam, faziam os cultos, aquela coisa toda, pregavam o evangelho, e uma das cenas dos discípulos assim estava preso numa ponte, e aí os soldados romanos vinham, acendiam, né, o fósforo ali e queimavam o corpo da pessoa. E aí a cena é o Lucas, discípulo ali, Lucas ali, ele olha de canto, assim, tá numa parede, ele olha e vê a pessoa, tipo um amigo dele, uma pessoa que caminha com ele vê a pessoa queimando, ele quer ajudar aquela pessoa. Mas a pessoa que tá lá sendo queimada faz um gesto assim, tipo, não venha, tipo, cara, pra mim agora já deu. O que tava nas minhas mãos para fazer eu já fiz. Não vem aqui, não é o seu tempo ainda. Continue pregando, continue falando, continue levando essa boa notícia, continue pregando que Jesus ressuscitou, né? Continue, né? Então, pra mim já deu. Né? E isso é igreja. É entender que somos vários membros que fazemos parte de um só corpo, cada um tem a sua função, cada um tem as suas habilidades, cada um recebeu dons de Deus, talentos de Deus, e tudo isso é em prol do corpo. Nem que custe a minha vida, mas é em prol do corpo. Né? E a gente vê isso até hoje, né? Imagina quantos anos, séculos se passaram. E tiveram guerras, rumores de guerras, crises econômicas, vários tipos de crise, mas a igreja permanece. Continua avançando. E continua avançando. Né? Então é um pouquinho de igreja, né? É gostoso falar sobre isso, né? Tipo, nós fazemos parte de algo que é inabalável, indestrutível, né? Não retrocede, avança. É algo que permanece para sempre. Né? E mesmo quando eu sou ex-aluna, né, da Nine, eu fiz ali na 3ª turma. E por mais que a minha área de influência, tanto no PEFs que a gente fez, que são os estágios, tanto meu TCC não foi para a área de influência de igreja, eu escolhi ali economia e negócios, todas as aulas que a gente teve, eu sempre aprendia e assim, a minha cosmovisão ela foi mudando de como eu enxergava a economia e negócios através da igreja. Então, tem até uma frase, assim, que o Rômulo sempre falava, né? Que a gente aprendia. A visão ali da Nine, o desejo ali e tal, da Bíblia, né? Pode comentar um pouco mais sobre, mas é sobre como a sociedade e as áreas de influência podem avançar e crescer como igreja. Não é, tipo, a igreja na frente de todo mundo e todo mundo tem que se... Não, é tipo assim, são as áreas crescendo e avançando como igreja. Perfeito. Né? Entendendo quem são e... Enfim, se você quiser... Perfeito. Falar um pouco mais disso também é Perfeito. É que é bem isso, né? Nesse contexto, assim, né? A gente tá acostumado a ver, né? Um governo, um partido político, uma pessoa, alguma autoridade, e essa pessoa, então, ela está exercendo o governo sobre todas as outras pessoas. E essas outras pessoas não têm opção a não ser fazer aquilo que ela está dizendo. E a gente avançar como igreja é o oposto disso. É você saber, você ter a consciência de que você faz parte de algo que é maior do que você,
E que esse algo que é maior do que você te conduz, te leva a usufruir de uma vida abundante, te leva a manifestar uma vida que é uma vida mais excelente, um caminho mais excelente, te conduz a viver uma vida dentro do seu trabalho, dentro das suas atividades, dos seus projetos, revelando o amor, sem ser egoísta. Né? Então imagina, você estar lá no seu trabalho e eu vou fazer de tudo para que a minha equipe avance. Eu não estou buscando a promoção para mim, eu quero crescer, não. Cara, eu quero que a equipe, eu quero que a empresa avance. Né? Imagina que a gente trabalhar com essa consciência. É a piadinha que a gente faz, né? Chefe, e aí, como é que você tá, né? Eu tô com o meu carro aqui. Fica tranquilo, que no final do ano você vai trocar de casa, vai pegar um carro melhor. Né? Não tem essa piadinha? E a gente olha isso como algo ruim, pejorativo. Agora, imagina todos nós trabalhando em prol do time, em prol do projeto, em prol da visão. É impressionante. Né? Então, beleza, eu não quero trabalhar para no fim do ano ter um carro. Não, mas eu quero trabalhar para que a verdade que está dentro da igreja, que a igreja carrega, seja manifesta nos ambientes, nas áreas de influência da sociedade. Né? Imagina que é outra vida, né? É outro mundo. Né? Tem uma mensagem do pastor Pio Carvalho, né? Que é criando um mundo novo. Né? Cara, você cria um outro mundo, cara. É outra perspectiva, é outra realidade. Né? O que você quer, Rayana? Cara, eu só quero uma coisa. Eu quero derramar o amor de Deus sobre esse ambiente de trabalho. Né? Isso é igreja. A sociedade reinando como igreja, né? A gente como corpo, né? A gente aprendia tanto na aula também. Foi uma das coisas que me marcaram bastante sobre... Todos os professores sempre falavam pra gente, né? Quando você entra nesse ambiente que você tá, na sua profissão, no seu trabalho, né? Você entra ali, o ambiente tem que mudar. Ele muda, ele não é mais, não tem que ficar mais... Não fica da mesma forma. Olha a diferença, né? De você viver num lugar onde você entra já sabendo, tendo a consciência de que eu estou entrando aqui para ser uma bênção. Eu não quero sugar alguma coisa, eu não quero puxar alguma coisa para conquistar algo. Não, eu entrei aqui para ser uma bênção. Eu já sou provida de todas as coisas porque eu sei que a obra de Jesus foi completa. Ponto. E agora eu posso ser bênção aonde eu estiver. E aquilo muda, o ambiente muda. Muda. E eu falo assim, né? A gente conversa muito com os jovens, né? Então você é uma bênção nesse lugar. Isso, você é uma bênção. E você é uma bênção aprendendo aquilo que eu ainda não sei e uma bênção dando aquilo que eu já recebi. Né? Então você chega num ambiente que é uma via de mão dupla. Cara, não sei tudo. Então, Marcelo, e aí? Como é que faz isso? Como é que funciona? E aí, então, eu estou sendo uma bênção aprendendo, recebendo. Né? O Marcelo está depositando conhecimento na minha vida. E eu, em contrapartida, aquilo que eu já recebi, que o Marcelo ainda não tem, que a Rai ainda não tem, que aquele mente não tem, eu ainda vou depositar. Né? Então, é uma troca constante. Então, não termina em mim. Né? Que a gente fala, né? O evangelho só é evangelho se não terminar em mim. É uma boa notícia, se terminar em mim não é uma boa notícia. Né? Ganhei na Mega Sena. Você consegue guardar essa notícia? Não é na Mega Sena, não é uma boa notícia, né? Vamos pegar uma outra coisa aqui. O Santos venceu o São Paulo. É a melhor notícia do mês dele. Eu vou guardar essa notícia pra mim? Notícia. Jamais, você vai pegar o celular, você vai querer fazer um story, vai encher um saco dos teus amigos São Paulinho, olha aqui, ó, ganhamos, vencemos. Então uma boa notícia é uma boa notícia e você compartilha ela, né? Se você não compartilha ela... Não é uma boa notícia. Não é uma boa notícia. Não Agora eu recebo do Marcelo e transmito isso, eu recebo do Marcelo e transmito isso. Meu Deus, né, cara? Um ambiente de trabalho, na faculdade, outro ambiente. Amém. A gente tá abordando aqui, né, justamente as áreas de influência. A gente passou agora por economia e negócio, sobre o trabalho, e você falou sobre faculdade, né? Justamente sobre a educação, né? Como que você vê os professores, né, na posição... cristãos, né, como professores, cristãos assumindo essa posição de professores, como eles podem inspirar e influenciar seus estudantes, seus alunos, num ambiente de escola, de faculdade, num colégio, num ambiente ali com outros professores também, né? Porque não é só a respeito dos alunos que estão ali debaixo da autoridade dos professores, mas outros professores, né? Um professor pode inspirar um outro professor, né? Como que esse professor, sabendo quem ele é, sabendo que, sabe, que ele pode ser uma bênção, que ele pode abençoar pessoas ali nesse ambiente de educação, né? Como que isso pode funcionar? Legal. Ó,
As pessoas, elas não mudam o comportamento dela por causa de uma fala que você trouxe, por causa de uma frase que você trouxe. Elas não mudam isso, né? As pessoas, o que transforma uma pessoa é ela receber um valor que você carrega. Então ela olha para você, ela identifica que o Marcelo ele tem alguns valores que ele carrega e o Marcelo não negocia esses valores. E a pessoa olha então para o seu estilo de vida e vê no teu estilo de vida algo a ser copiado. Assim, cara, eu quero viver essa vida que o Marcelo vive. Como que na família do Marcelo é assim? Como que no trabalho o Marcelo lida assim? Como que no meio da circunstância, do caos, das dificuldades, o Marcelo lida assim? E ela vai se aproximar do Marcelo e ela vai perceber o quê? Que o Marcelo carrega alguns valores. E esses valores nós chamamos de valores eternos, valores que Deus deposita em nós. São esses valores que, ao serem depositados, colocados dentro dela, que muda. Então, por exemplo, um valor que nós carregamos, um professor, por exemplo, carrega intimidade com Deus. Isso é um valor. Cara, eu tenho intimidade com Deus. Aí você chega no seu trabalho e você vai trabalhar. E no meio de qualquer momento do seu dia, vamos colocar aqui, seja ele bons ou não, né? No momento de dificuldades ou não, no momento de atrito ou não, seja qual for, o teu comportamento revela que você tem intimidade com Deus. Então, numa notícia ruim, eu não me abalei. Numa notícia eu não estou eufórico. Porque eu tenho intimidade com Deus. Na minha intimidade com Deus, eu posso usufruir de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é perfeito. Cara, eu tenho intimidade com Deus. Eu ouço a voz de Deus. Deus fala comigo. Deus se revela a mim. Deus me dá sonhos. Deus me dá visões. Deus tem falado comigo. Ou seja, nada nesse mundo aqui vai me abalar, vai me deixar mais alegre, mais feliz, menos... Não. Imagina João, né? Quando ele tem a visão e escreve Apocalipse. Você consegue imaginar? Às vezes eu me pergunto, como que João viveu os próximos dias da vida dele depois de ter tido aquela visão? Meu Deus. Imagina, cara, ele viu os céus, ele viu a Nova Jerusalém, ele viu tudo aquilo e ele volta para esse mundo. Cara, isso daqui, cara... Não tem como voltar igual, né? Isso aqui não tem mais valor algum, cara. E aí isso se revela no meu dia a dia. Então, esse valor que a pessoa olha na sua vida, ela diz, eu quero isso na minha vida. E na educação é a mesma coisa. Então, um professor, né, um aluno dentro de uma sala de aula, numa faculdade, se fala um monte de coisa hoje, né? As universidades isso, as universidades aquilo, aquela coisa. Não, cara, esqueça tudo isso. Isso não é verdade. Né? Não é porque a gente está vendo alguns barulhos, alguma coisa, que isso é verdade. Isso não é verdade. Né? A circunstância não é a nossa realidade. Né? Então a nossa realidade são os valores eternos que nós carregamos. Isso é a realidade da nossa vida. Amém. Né? Então como que um professor pode influenciar, como que um professor pode impactar uma sala de aula, como que um aluno pode influenciar na sala de aula? Transmitindo esses valores. Né? O que as pessoas menos querem hoje, menos ouvem hoje, são esses discursos, cara. As pessoas estão cansadas de ficar ouvindo, sabe aqueles discursinhos pronto? O cara vai lá no ChatGPT, monta pra mim um discurso impactante, não sei o que. Cara, ninguém quer ouvir isso, cara. O cara quer ver a autenticidade, o cara quer ver se você é verdadeiro. Ele olha pra você e vê, uau, isso é verdade. Né? Vamos dar um exemplo clássico aqui, Pastor Pio. Por que as mensagens do Pastor Pio, você ouve as mensagens, você pensa, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Porque você olha pro estilo de vida e você vê que aquilo que ele tá falando é verdade na vida dele. É. Então eu e você precisamos, numa sala de aula, né, passar aquilo que é verdade no nosso coração. Então a Bíblia vai e fala assim, né? Eu não lembro onde está escrito, mas a palavra de Deus está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Então quando eu confesso essa palavra a primeira vez, eu confessei, o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Essa palavra vai cair no meu coração. Quando cai no meu coração, aqui eu vou misturar fé nessa palavra. Né? E nós já aprendemos. Fé é atribuir verdade à palavra de Deus. Então eu estou olhando o meu saldo bancário, eu estou olhando para a minha turma na faculdade, eu estou olhando os alunos e parece que é um caos. Cara, parece que está tudo uma bagunça. Mas o texto diz, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta.
Aí eu atribuo verdade. Cara, isso aqui é verdade. O que eu tô vendo não é verdade. Eu atribuo verdade a isso. Nesse momento, a semente germinou no meu coração. E aí eu confesso a segunda vez. E aí isso cresce. Isso floresce. Então a semente, a palavra de Deus, está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Como que eu posso impactar, influenciar dentro da sala de aula, dentro da faculdade? Deixando essa palavra cair no meu coração e atribuir verdade a ela. Porque daí quando eu for falar, eu vou tirar aqui de dentro algo que já germinou. E não tem como essa palavra voltar vazia sem cumprir o propósito para o qual foi designada. Vai transformar a vida de quem seja. Amém. Simples, né? Amém. Muito bom, muito bom. E falando até sobre todas as áreas que a gente aprende durante a Nine, é por isso que a igreja ela é tão assim central, porque você aprendeu isso, você teve essa convicção, e isso vai influenciar qualquer área que a gente escolha, né? Vamos pegar, por exemplo, a economia e negócios, né? Voltar um pouquinho. Às vezes a gente acha que a igreja ou um cristão ou, né, não tem nada a ver, por exemplo, com finanças ou com investimento. Ou, sei lá, a igreja não sabe o que é uma capacitação ali de um treinamento dentro de uma empresa, ou de orçamento, ou budget, ou churn, ou alguma coisa assim, né? Perfeito. Tipo assim, não, talvez a igreja não sabe, exterior, logística, e não, sim, tem uma aplicação para isso também, Sim. né? E eu queria que você falasse um pouquinho também, Suplano, sobre principalmente essa questão de negócios também. Para aqueles que ainda vão vir fazer a Nine e já sente que tem ali talvez um chamado para ser um empreendedor, para ter um negócio, ou até aqueles que já têm um negócio, tipo, qual que é a diferença de eu sei que eu tenho um negócio, eu vou fazer aqui, eu vou ter essa empresa para conquistar isso, e é daquele que, não, eu vou abrir isso aqui, essa empresa, mas sabendo, tendo essa convicção, então, de que é um filho amado, de que faz parte do corpo. Como que eu vou usar isso agora para abençoar outras pessoas? Como que eu vou usar isso para servir outras pessoas? Qual que é essa... Fala um pouco pra gente, assim, qual que é essa diferença? Ou até se você tiver algum testemunho para contar pra gente. Tipo, não, tem essa pessoa aqui que ela vivia desse jeito, aí deu esse start, entendeu, e agora viveu coisas extraordinárias, porque é uma mudança total, né? Sim. E a gente vê também pelos frutos disso, né? Não só uma Sim. mudança de mente, mas a gente vê essa mudança de frutos também, né? É, perfeito. Tem uma mentira, né? Que é assim, né? Que o crente, ele é taxado de burro e de pobre. Né? Então, o crente é burro e pobre. Cara, se você abrir a Bíblia e você ler uma parábola, Jesus fala assim... O que Jesus fala sobre a parábola? Pessoal, olha, tem que ter essa parábola e tal. As pessoas ali, elas não conseguem receber, não conseguem entender isso aqui. Mas vocês conseguem, vocês têm o espírito de entendimento para entender o que eu estou dizendo a respeito disso. Cara, Jesus está falando o seguinte, você não é burro, cara. Você consegue interpretar o que é espiritual. Então uma pessoa que consegue interpretar algo que é espiritual é burro? Não, o crente é pobre. Não, mas a Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre. Não, é que aqui é riqueza... Não, cara, é riqueza espiritual também. Mas o texto está falando de bens, materiais, ouro, prata, pedras preciosas, dólar, euro, criptomoeda, né? Seja o que for hoje. Então isso não é uma verdade. E às vezes as pessoas estão... O cara tem um desejo de ser um empresário. Ah, não, mas Deus, né? Imagina, Deus até falou com um rico que é mais fácil passar no meio de uma agulha do que... Não, tem que interpretar o texto não de uma forma natural. Tem que interpretar o texto de uma forma espiritual. Não é isso que Jesus está falando. Então, por exemplo, o empresário, o cara tem no coração dele. Cara, tá no meu coração, se eu sou um empresário, bênção. Glória a Deus. O maior desejo de Deus é que nós tenhamos pessoas na sociedade, grandes empresários, mega empresários, pessoas que estão aí descobrindo tesouros escondidos dentro dessas áreas. Então, por exemplo, né, eu em 2015, talvez, 2014, não vou lembrar agora, em 2000 alguma coisa, 2015, 2016 ali, eu saí de uma empresa multinacional, trabalhando numa multinacional, quase 5 anos ali eu saí. E aí eu e meu primo montamos um negócio, montamos um café aqui em Curitiba. Cara, uma benção.
Né? A empresa começou, meu primo e minha prima, fazendo cupcakes. E o meu primo, um sonho de ser um grande empresário. Cara, eu quero ser um grande empresário. É assim, ó. Sabe quando você conversa com o Pio sobre Bíblia? É conversar com ele sobre negócio. Cara, o cara, ele sabe do que tá falando. Ele não precisa se esforçar para falar daquilo. Então, o cara, ele é organizado, ele planeja, ele tem direção, tem propósito, tem meta. Ele sabe organizar a empresa. E aí começou fazendo cupcakes. Na época eu fazia faculdade, lá em 2012 fazia faculdade e tal. E aí eu vendia na Positivo os cupcakes. Comecei lá com uma caixa, depois 2 caixas, 3 caixas. Nos intervalos tá vendo 4, 5 caixas de cupcakes nos intervalos das aulas. E aí no decorrer dos meses, né? A minha prima vendia na Padre Anchieta. Ela ia descendo ali, depois subia e ia vendendo os cupcakes nas lojas ali, aquela coisa toda. Aí conheceu alguém, uma pessoa falou assim, por que vocês não fazem festa de aniversários e não sei o que e tal? E deixa eu estudar. Meu primo foi estudar e viu, cara, interessante. A gente consegue, com o que nós temos em mãos, é possível. Começou a fazer uma festa de aniversário, uma festa de aniversário, uma festa de aniversário. E aí alguém chega e fala assim, por que vocês não fazem casamento, doces finos para casamento? Cara, interessante. E aí foram estudar, estruturar o negócio e começou. Doces finos para casamento. Quando viu, já tinha uma cozinha pronta, uma cozinha industrial. Não, já não era mais 2, 3 pessoas, já era uma equipe com 7, 8 pessoas. Quando vimos, cara, nós já tínhamos um espaço, um escritório alugado. Para vocês terem uma ideia, eu cuidava da parte, o meu primo cuidava toda da parte financeira, administrativa, a minha prima da parte operacional, e toda a parte que eu cuidava, então vamos por aqui, atendimento ao público, vendas, pós-vendas, toda essa parte ficava comigo. Parte de comunicação, parte de... De comunicação se fala de publicidade e propaganda, essas coisas? Não, como cliente. Como cliente, isso. Toda essa parte comigo. Relacionamento, né? Relacionamento, toda essa parte, assim, vamos por aqui, envolvendo pessoas, ficava nas minhas mãos. E aí um dia uma pessoa trabalhava com a gente, ela saiu, ela fazia o atendimento às noivas, ela saiu. E nós tínhamos lá uma meta com essa pessoa. Então, olha, você vai vender ela R$20 mil por mês. Então, acima dos R$20 mil que ela vendia, ela ganhava um bônus em cima. A gente pagava um bônus para ela em cima de passando desses 20 mil. E ela acabou saindo da empresa. E aí, assim, eu vou assumir. E meu primo, vamos contratar alguém? Disse, cara, deixa eu entender melhor. Deixa eu organizar melhor esse processo interno antes de a gente contratar alguém. E aí eu vou atender essas noivas. Aí eu fui lá na cozinha com a minha prima, com as cozinheiras lá, com as doceiras, e aprendi tudo de doce, cara. Então, o doce é isso, doce é aquilo, brigadeiro, creme brulee, como faz, pesagem, e fui vendo aquela coisa toda. E aí comecei a atender as noivas. Primeiro mês que eu atendi as noivas, sabe quanto que foi quanto que nós vendemos em mesa de doces finos para casamento? Quanto que você acha? Tá, uns 50 mil. 50 mil. Meu Deus. Caraca. Meu Deus. 50 e poucos mil, ser exato. Meu Tipo, Deus. a gente mais do que dobrou. O Lucas é melhor do que a pessoa. Não. Não é nada sobre isso. Mas, cara, mais do que dobrou. E a questão é, o que foi feito de diferente aqui? E começamos a entender um pouco mais. Cara, o que foi feito de diferente? Como que começamos a entender, estruturar melhor o negócio. Eu lembro que naquele mês a gente foi, cara, vamos comemorar isso, né? Pela uma churrascaria top aqui em Curitiba, a gente foi comemorar e tal, aquela coisa toda. Né? Comemoramos essas coisas. E, cara, vamos avançando. Montamos um café depois, porque as pessoas chegavam no fim de semana, ai, que vontade de comer um docinho de casamento, aquele negócio, um brigadeiro, né? A gente montou um café. E aí tinha, então, um café, experiência de tomar um café, aí aprendi a fazer café. Então, você pegar ali a crema, fazia a crema, aquela coisa toda, né? Aprendi a fazer aquilo, treinava toda a equipe, e meu primo lá na parte administrativa e financeira, minha prima na produção, e a gente, dali. Até que um shopping aqui em Curitiba fez um convite um dia para nós, convidando a gente a fazer uma reunião, que eles estavam aumentando o shopping e fizeram um convite de nós entrarmos com uma loja dentro do shopping. E a gente começou a ter um trabalho de estruturação de franquias. Meu Deus. Né? Começamos tudo isso aí. E aí, por uma questão da pandemia, veio a pandemia, isso acabou depois também não avançando e tal. Mas olha o crescimento, né, se quisesse. Hoje meu primo já vendeu
né, esse café não está mais com ele, devido a algumas, ao longo dos anos, né, algumas coisas vão mudando na sua vida. Então, a gente sempre fala assim, né, um empresário, cara, não seja apegado. Não seja apegado ao dinheiro, não seja apegado à empresa, né? Seja apegado a Deus, na intimidade com Deus. E tudo que você fizer será uma bênção. Né? E vendeu. Por quê? Minha prima gosta muito de cantar. E tudo isso envolvia muito fim de semana, eventos, festas, café, fim de semana ela estava sempre trabalhando. E ela gosta de cantar, por exemplo, ela canta hoje na aba música. Então como é que eu vou ensaiar, como é que eu vou ter tempo, se tudo isso está tomando meu tempo? Tá, e o que o teu primo está fazendo hoje, Lucas? Hoje ele trabalha com investimentos em imóveis. Compra imóvel, reforma imóvel e vende imóvel. Top. Então o que tem a ver com doce? Nada. O que mais que ele faz? Ele tem uma empresa de publicidade e propaganda. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Só que o cara é um empresário. Tem um dom de Deus sobre a vida dele. E ele está sendo uma bênção em tudo que faz dentro do ramo de empresário. Dentro dessa área de influência. Né? Então, aí, imagina, tem uma empresa lá com 20 funcionários, tem agora um negócio com os imóveis, tem lá 5, 6 funcionários, 6 pessoas que estão trabalhando junto com ele, parceiros, aquela coisa toda, e sendo uma bênção. E sendo uma bênção. Né? Se sentar e conversar com ele, e o que você projeta? Cara, eu projeto um prédio. Eu projeto comprar um prédio de 20 andares com 60 apartamentos e trabalhar nesses 60 apartamentos, reformar todos os 60. Né? Pensar pequeno, pensar grande, é o mesmo trabalho. Cara, eu sei que Deus depositou em mim um dom. E eu vou usufruir, vou usar esse dom o máximo que eu puder. Uau. Eu gosto dessa expressão também que a gente sempre falava, né, durante essas aulas, tanto de igreja quanto de economia e negócios. A gente falava muito como nós somos chamados para criar, de fato. Então, nós podemos criar projetos, podemos criar, inovar coisas, aquilo vai abençoar pessoas. E é um projeto de Deus, né? Então, que legal isso que você... São vários que você contou. Né? E para quem tá nos ouvindo também, se você sente... até se você já sente um chamado, assim, de que, não, eu quero ser um empreendedor e já sei o que eu vou fazer, assim, você tem o sim, né? E se você também sente chamado de não sei o que fazer, ou será que é isso mesmo que Deus tá me chamando? Será que eu, de fato, posso criar isso aqui? Mas e se não for a vontade de Deus? Né? Então, não, você foi chamado para criar. Nós fomos chamados para ser uma bênção, né? Eu gosto, a gente ouve tanto durante a Nine aquele versículo que a gente sujeita, a gente domina sobre as coisas, né? Deus nos deu isso. Perfeito. Nós podemos criar, nós podemos fazer as coisas para abençoar pessoas. E não é só um projeto, são vários projetos. Onde a gente passa, a gente pode estar criando e abençoando a vida das pessoas, né? Pastor Pio Carvalho tem uma frase, né? O problema de ser crente é que tudo que você faz prospera. Amém. Esse é o problema de ser um filho amado de Deus. Tudo que você faz prospera. É verdade. Você falou ali que... Esse exemplo, né, do seu primo, da sua prima, né? Esse primo, essa pessoa, Deus depositou esse dom de ele ser empresário. Tudo que ele fazia em todo lugar que ele estava, prosperou. Me lembrou muito a história de José. Uhum. Né? Perfeito. Deus ele deu dons para José, Deus ele depositou dons, depositou habilidades, seja ali com o pai, seja na casa do Potifar, seja na prisão, como governador do Egito, tudo que ele fez prospera, independente da área onde ele estava, tudo que ele estava fazendo prospera. E essa é a nossa vida, né? Perfeito. Independente se eu tiver, Deus me chamou para fazer isso aqui, então eu vou fazer isso aqui. Não, agora eu quero que você, cara, aqui agora. Então tá, vamos lá, vai prosperar. Perfeito. Vai prosperar. E o cuidado da Nine pra isso é gigante, né? Porque, veja bem, a gente aprende isso, a gente tem essas aulas para conhecer as áreas de influência, a igreja, como que a gente pode influenciar, ser bênção. E ainda assim, a gente tem uma oportunidade também de criar, então, um projeto com mentores capacitadíssimos para que a gente possa construir todo um projeto, um plano de ação. A gente tem... todo um apoio financeiro de como a gente vai fazer ali o nosso... Como que é o nome daquele? Plano de negócio? O plano de negócios, né? Então, a gente tem apoio de pessoas, assim, que são empresários também, que têm as suas empresas, de como a gente vai se planejar financeiramente para, de fato, investir, construir aquele projeto. E já teve até pessoas que, quando apresentaram lá o TCC, o projeto, pessoas que levantaram a mão e falaram assim, cara, eu quero investir nisso. Tipo, a gente viu isso acontecendo, cara, que doido, né? Então, a Nine, o cuidado dela, pra mim, assim, isso é excelente. Eu aprendo, né? Eu recebo isso
eu tenho toda essa base teórica, eu tenho a possibilidade de, então, criar um projeto com apoio de várias pessoas super capacitadas e eu posso apresentar. E quantas pessoas já não investiram nisso? Quantos projetos, né, dos Niners já não estão acontecendo aí, né? Se falar, eu gosto muito, né, da ambiência, né? E você tá inserido numa ambiência, assim, onde as pessoas estão pensando exatamente a mesma coisa. Exatamente. Cara, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sou como uma árvore frondosa, eu dou fruto na sessão própria, maior que está comigo, nenhuma arma forjada contra mim prospera, mas eu sei os planos que o Senhor tem ao meu respeito, que são planos de paz, de futuro e de esperança. Então você é impulsionado o tempo inteiro a pensar nas coisas do alto. Então a ambiência importa muito onde você está. É muito. Imagina você sentar com um cara que não tá nem aí. Não, imagina, vai tentar fazer isso aí. Você não funciona. Nossa, é muito... Não era assim os irmãos de José, né? Sim. Lá vem o tal sonhador. Olha lá, ó, tá sonhando muito. Esse cara sonha demais. Olha, não sei o quê. Mas na ambiência correta, aquilo ali foi impulsionado a crescer. Chegou a governar o Egito. Então, o ambiente, por exemplo, uma Nine, né? Nós estamos falando disso, cara. Uma ambiência onde as pessoas estão falando a mesma língua, os professores, mentores, todas essas pessoas estão falando a mesma língua e querem ver você crescer. Amém. Ninguém quer te segurar, não. Os caras querem te impulsionar, querem te ver crescer. Muda muito. Você falando de José, né? Por exemplo, o cara de empresário, né? Você senta com esse meu primo ali, cara, planilhas e planilhas e planilhas, um dom, cara. Organizado. Então, assim, não chegou vamos fazer de qualquer jeito. Não, cara, estuda, se capacita, planeja, ora, tem comunhão com Deus. E são coisas, tá tudo junto. Né? Recentemente ele estava precisando vender um imóvel. E, será que vai dar certo? Vai dar certo, vai dar certo. Aí a gente conversou junto ali com ele e tal, ele colocou junto com o apacentador dele. Cara, vamos colocar isso aqui em oração? Vamos. Colocou em oração, deu ali uns 30 dias, vendeu. Aí deu mais uns 15 dias, o segundo vendeu. Aí, cara, as coisas acontecem, cara. Mas por quê? O que aconteceu? Não. A obra de Cristo Jesus foi perfeita. Eu preciso conhecer essa obra de Cristo Jesus para que eu entenda que eu faço parte de uma igreja que é assim, bela, adornada, mas poderosa, triunfante, avança e as portas do inferno não prevalecem e as áreas da sociedade são impactadas com aquilo que Deus depositou. Amém. É isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Você estava falando, né, sobre falar, sobre, né, declarar ali. E isso tem muito a ver com comunicação. Tem gente já puxando aqui já uma área de influência, né? Dando um gancho aqui para a área de influência da comunicação. Lucas, como que você vê, como que a igreja pode usar, como cristãos, como que a igreja posicionada, né? Como cristãos posicionados nessa área da comunicação pode influenciar através de mídias sociais, redes sociais, seja aí TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, né? Que impacto gera, né? Um cristão posicionado nessas áreas? Porque, cara, hoje a gente vê muita coisa... Com a internet hoje, o alcance... É muito grande, né? Tem uns estudos aí, as pessoas falam que a internet hoje é o 8º continente, né? Ela é o 8º continente? Não lembro agora, enfim. Mas ela é um mundo à parte, né? Ela é um universo à parte, ela é um lugar onde quase todo mundo tá conectado e, cara, uma pessoa que se posiciona na internet, ela tem uma influência, um impacto muito grande, né? Nas redes sociais da internet. É isso. A gente fala assim, né? O TikTok hoje, né? O TikTok é a rede social mais utilizada no mundo. Hoje no mundo, em média, as pessoas passam 6 horas e meia, 7 horas em redes sociais. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Você sabe qual que é o horário que as pessoas mais utilizam o TikTok? De noite? A partir das 11 horas da noite. A partir das 11. A partir. Você quer hypar no TikTok, né? Coloca o vídeo lá 10h30 da noite, 11 horas da noite. É onde as pessoas estão, o horário que as pessoas mais estão conectadas. Então as pessoas estão ali, né? Eles estão mesmo. A grande questão é o reino de Deus, ele avança. Ponto. Independentemente das ferramentas que eu tenho nas minhas mãos. Né? Há 25 anos atrás não existia nada disso. O reino de Deus avançava. Há 100 anos atrás não existia nada disso, o reino de Deus avançava. De Paulo até não existia nada disso. Imagina as viagens de Paulo, o cara andava.
era um barquinho, era, cara... Não tinha Uber. Não tinha Uber, não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada dessas coisas. E a mensagem chegava. A questão hoje nós temos ferramentas que facilitam isso. Né? Então, e o Lucas, por que eu devo usar dessas ferramentas para comunicar essa notícia, essa boa notícia, esse evangelho? A Bíblia fala assim que enquanto todas as pessoas não ouvirem falar do evangelho, Jesus não vem. Então todas as pessoas precisam ouvir. Tá, todo mundo ouviu. Jesus ainda não veio, Tá, então por que Jesus não veio? A Bíblia fala. Que não é que Deus... É como se Deus estivesse segurando o tempo, porque o desejo dele é que todos cheguem ao arrependimento. Então esse é o maior desejo de Deus. Que se todo mundo fosse salvo, benção. Só que isso não vai acontecer. Mas esse é o desejo de Deus, né? Que o maior número de pessoas sejam salvas. Então por que é importante usar dessas ferramentas da rede social, principalmente para o jovem, usar disso aqui para pregar o evangelho? Porque você está contribuindo para que um desejo de Deus se realize. Imagina eu poder ajudar Deus a realizar um sonho. Que privilégio, né? Mas tipo, cara, você está usando o quê? Eu falo assim, hoje com os jovens, a gente fala isso abertamente. Você não precisa mais hoje pagar para uma mulher, para uma prostituta, levar ela para um motel e ter relações sexuais com ela. Você não precisa mais disso. Hoje o jovem nem quer isso. Ele quer pegar o celular dele, entrar dentro do banheiro, colocar num vídeo lá do TikTok, até do Instagram, e ficar lá, se masturba dentro do banheiro lá e não quer mais saber disso. Ou seja, a ferramenta, o Instagram, as redes sociais, pode ser uma bênção nas nossas mãos para propagar o evangelho, para comunicar essa boa notícia. Mas Satanás, ele distorce isso. Não, mas para que? Imagina, você vai falar de Jesus no teu Instagram? Como é que vai ser isso lá quando chegar na faculdade? Como é que vai ser isso chegar na escola? Lá no seu trabalho, os caras vão ficar falando, nossa, mas você é crentona, né? Eu vi lá. Nossa, você tá no culto. Nossa, ouvindo aquele cara falar lá, né? Nossa, nada a ver isso aí. Aí a pessoa não fala porque ela se sente envergonhada. E aí eu tô deixando de ajudar, de contribuir. Então, por exemplo, por que a igreja tem uma área de comunicação? A igreja quer crescer, a igreja quer divulgar a marca dela. Não. Cara, a igreja tem um departamento de comunicação que faz posts, stories, reels, com conteúdos da Bíblia, da mensagem, do evento, do retiro. Para quê? Para facilitar, para você só clicar no botãozinho, um aviãozinho, pum, e compartilhar para alguém. É por isso que existe um departamento de comunicação. A igreja quer crescer, a igreja quer ficar famosa. A igreja... Não. O crescimento da igreja não vem disso. Paulo plantou, Apolo regou e Deus fez crescer. Amém. Não existe departamento de comunicação da igreja para que... Não. É só para ajudar as pessoas a participarem do reino. Então, por exemplo, você compartilhou um post da igreja, da Comunhão Cristã lá com o seu amigo da faculdade. Eu não mando obrigado para você. Nossa, obrigado. Que obrigado? Eu falo, parabéns. Parabéns, Marcelo, parabéns, cara. Nós tivemos um retiro agora, fizemos uma vaquinha no grupo de coordenadores do Aba Jovem. E eu mandei pro pessoal, parabéns, hein? Por que parabéns e não obrigado? Parabéns porque, cara, isso aí tá somando na tua fortuna, você está somando bens, riquezas na eternidade. Então, eu poder participar, usar dessas ferramentas para comunicar o evangelho, cara, parabéns. É por isso que existe o departamento de comunicação, né? E eu posso usar disso. Ou não. Aí naquele dia, é por isso que naquele dia não vai ter desculpas. Puxa, Deus, eu até queria, mas nunca tem desculpa. Tinha ali 5, 6 pessoas trabalhando, fazendo posts diariamente, semanalmente. Era só você apertar um botão. Era só você pegar teu celular e fazer um story. Talvez eu tenha vergonha de falar, tudo bem. Não, talvez esse não seja o dom, o talento que Deus depositou na sua vida. Mas compartilhar... Isso você pode fazer. Poxa. Na minha cabeça não faz sentido, cara. Na minha cabeça não faz sentido você ver um post da igreja lá com 30 compartilhamentos. Tem que ser 30 mil, cara. Se eu tenho 30 mil seguidores, tem que ser 30 mil compartilhamentos. No mínimo, cara. Mas por quê? Porque Satanás entende que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se não tem quem comunique, se não tem quem leve essa mensagem,
a fé não vai chegar até essas pessoas. Né? E a salvação ela é pela fé em Cristo Jesus. Né? Então a gente começa a entender por que Satanás distorce isso. Porque ele sabe que se essa mensagem chegar, a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Meu Deus. Muito bom. Bom, aqui a gente falou sobre apenas 3 áreas, né? Passamos ali rapidamente por economia e negócios, educação e comunicação, mas lembrando que na Nine, durante os 9 meses, né, que os alunos estão estudando ali, a gente aprende 7 áreas de influência, né? Tem arte e cultura, tem serviço social, tem governo e política, tem muita coisa, ciência e tecnologia, né? Tem muita coisa. E, Suplano, a gente gostaria de pedir, né? Talvez eu gostaria de pedir para você trazer uma breve reflexão, então, só para a gente fechar esse assunto, mas no sentido de, independente de qual área que eu escolher, existe algo central que é a igreja. E se eu tenho essa visão, qualquer área que eu escolha, isso já mudou. Isso já é tudo que eu fizer vai ser uma benção. Perfeito. Quando Deus está conversando com Abraão, né? Aí Deus fala assim: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para um lugar que eu te mostrarei. E se tu uma benção. Se eu não estou inserido no corpo de Cristo, que é a igreja, não tem como eu ser uma benção. Né? Cristo é o cabeça do corpo. Jesus é o Filho amado de Deus, o unigênito, aquele onde Deus abençoou, onde Deus ungiu. E se eu faço parte do corpo, eu estou debaixo do cabeça, tudo aquilo que o cabeça tem e pode, isso chega até mim. Então, se eu estou fora do corpo, não funciona. A Bíblia mesmo vai dizer que quando Jesus voltar, ele vem buscar a igreja. E buscar a igreja não é simplesmente estar com o nome no hall de membros da igreja. Né? Ser igreja é muito além de vir e participar da ceia do Senhor. Né? Vai muito além disso. Eu preciso ter esse entendimento. O que significa ser igreja? Né? Então agora eu faço parte do corpo. Eu sou a igreja de Cristo. Sou a igreja de Cristo com todos os membros desse corpo. Isso eu sou. Perfeito. Agora com esse entendimento de que tudo que o cabeça tem e pode... baseado nos méritos do cabeça, eu posso ir agora como membro desse corpo, no meu trabalho, na minha faculdade, seja na área de comunicação, seja em empreendedorismo, seja em educação, seja em saúde, seja em justiça social, seja qual for a área, e tudo que o cabeça tem e pode, eu posso manifestar isso naquele lugar. É por isso que Satanás quer nos afastar da igreja. Ele quer tirar você da comunhão dos santos, quer tirar você da comunhão do corpo. Porque se você não estiver ligado ao cabeça, no corpo, você vai chegar nessas áreas e você não vai conseguir derramar aquilo que Deus derramou na sua vida. Pelo contrário, tudo as obras de Satanás, as obras das trevas, todos esses poderes vêm atormentar você. Então, o conselho, né, a dica que a gente dá para esses dias é: não fique fora do corpo, né? Permaneça ligado ao cabeça. Tudo envolve o cabeça. Se eu estou ligado no corpo, tudo que o cabeça tem e pode, eu também tenho, sou e posso. E aonde eu for, eu serei uma bênção. É isso que Deus está falando para Abraão. Saia no meio dessa parentela. Deixa essas mentiras de lado. Deixa essas circunstâncias de lado. Vá para um lugar que eu te mostrarei. Esse lugar é a igreja, o corpo de Cristo. E aqui, então, você pode ser uma bênção. Amém? Muito bom. Amém. Muito bom. Lucas, obrigado. Foi um prazer ter você aqui conosco. Com certeza essa conversa primeiro edificou a gente, né? Nós fomos muito edificados com essa conversa. As pessoas que estão nos assistindo também. Tenho certeza, né, que essa mensagem vai chegar para muitas pessoas. Amém. Vai abençoar a vida de muitas pessoas. Você pode fazer uma oração para encerrar? Para a gente poder encerrar aqui com certeza. Com uma chave de ouro, né? Amém, amém. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pelas nossas vidas. Pai, nós sabemos que esse é um dia que o Senhor fez e preparou para cada um de nós. Pai, nós sabemos que estamos no corpo. Por estarmos no corpo que é a igreja, sim, nós somos chamados de filhos amados de Deus. Pai, o Senhor deu um dia perfeito para os seus filhos, os filhos amados. Pai, nós sabemos que a Tua palavra está em nosso coração. Sim, nós sabemos que o Teu Santo Espírito habita em nosso espírito. Sabemos que o Teu Santo Espírito é aquele que é o responsável por vivificar as nossas vidas. Sim. Sabemos que o Teu Santo Espírito é aquele que abre os olhos do nosso entendimento a respeito da verdade. Pois nós declaramos que cada pessoa que terá contato com esse conteúdo, com
com esse material. Nós declaramos que o teu Santo Espírito já está ministrando a vida de cada uma delas, abrindo os olhos do coração a respeito da verdade. Elas estão recebendo essas sementes já estão germinando, já estão crescendo, já estão florescendo, já estão frutificando a 100 por 1 em nome de Jesus. Nós declaramos a paz do Senhor sobre a vida de cada um deles, declaramos a alegria do Senhor sobre cada um deles, declaramos que os seus passos são guiados na verdade, declaramos o Salmo 119 e 105 sobre a vida de cada um deles, que lâmpada, Pai, para os nossos pés é a sua palavra e luz para o nosso caminhar. É assim que nós oramos, abençoamos essas pessoas, declaramos que elas são livres e libertas. Satanás não tem autoridade para influenciar suas mentes, suas emoções, suas decisões, em um nome de Jesus. Pai, onde elas estiverem, que elas possam agora, Pai, receber do seu abraço, do seu afago, sentirem o seu amor, receberem do seu amor e verem que são, sim, filhas amadas do Senhor. Em um nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, foi uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada, pessoal, por ter assistido, né? E só lembrando, a gente está com as inscrições da 6ª turma já abertas. Então, se você tiver interesse a gente vai deixar em algum local aqui também nosso Instagram, nosso número, talvez dê para colocar também. Então, entre em contato com a gente, né? Com certeza é uma benção esses 9 meses, assim. Amém. Transforma aí. Amém. Obrigada aí pela participação. Obrigado Valeu, mais pessoal. uma vez, uma honra. Obrigado. Tchau. Tchau. Até mais.